Olá, amigos! Hoje vamos falar do que é saúde. Em vários vídeos eu tenho comentado com vocês que a saúde é o nosso bem mais precioso, é o requisito para a felicidade, é o requisito para que nós consigamos desfrutar a vida e fazer da nossa existência o mais alto dos nossos ideais e objetivos. Quando a gente pensa no que podemos ser e fazer com a nossa existência, nós temos um leque que vai desde o básico, que é apenas sobreviver, comer, dormir, lidar com os pequenos problemas do dia a dia, até o mais alto dos propósitos, que é você atingir a plenitude de tudo que você pode chegar dentro dos seus potenciais emocionais, mentais, daquilo que você deseja. E para isso você precisa ter um corpo forte, em condições de lhe dar energia para chegar nos seus objetivos. E sem isso, nada é possível. Conseguir recursos, conseguir dinheiro, conseguir trabalho, estudar, reivindicar qualquer coisa para a melhora da sua vida ou da vida de seus semelhantes, do seu país, o que quer que você queira almejar na sua vida, você só vai conseguir com uma boa saúde. A nossa saúde, quando está prejudicada, você fica funcionando como se fosse um rádio desregulado, fora da sintonia. Seus pensamentos mudam, os seus objetivos não chegam a se concretizar, você não consegue ter clareza de aonde você quer chegar e do que você pode fazer para solucionar os seus problemas. Por isso que tem muita gente que você oferece recursos, às vezes as pessoas estão em situações complicadas, querem resolver seus problemas e não acham as saídas, não conseguem realizar seus objetivos porque não tem um corpo organizado para que aquele ser, para que aquela mente, para que aquela possibilidade se realize. E quando falamos em saúde, não é apenas você não perceber doenças, você não ter sintomas. Existem doenças bastante graves que vão se acumulando, se programando, se estruturando dentro do organismo durante muitos anos, sem que a pessoa sinta grandes coisas. Se vocês assistirem os vídeos que eu falo sobre obesidade, sobre diabetes, sobre depressão, muitas coisas dessas vão acontecendo ao longo de anos. O próprio câncer, também tem um vídeo sobre o câncer, e a pessoa não está sentindo grandes coisas. Só que muitas vezes ela vem rebaixada, sem energia, cansada. Quando você tem algumas intoxicações, quando você tem um organismo mal nutrido, você muitas vezes começa a funcionar mal em vários aspectos e não perceber. E de repente você está vivendo no mínimo, como se fosse uma bateria fraca, como se fosse um computador que está poupando energia, você não tem energia para fazer nada mais do que o basal e você mesmo não está percebendo. Na maioria das vezes, quando as pessoas vão procurar ajuda médica, é porque os sinais, os sintomas, o desconforto, o mal-estar já começou a aparecer. Só que quando isso começa a aparecer, quando um órgão começa a ficar doente, quando uma pressão se desregula, quando um diabetes aparece, quando um infarto aparece, quando um tumor aparece, isso aí já vem sendo construído há muitos anos. A pessoa foi se desvitalizando ao longo de muitos anos e aí ela começou a ficar muito desconfortável, a sentir dor, a sentir um cansaço maior, a ter uma palpitação, a ter uma tontura, a ter um problema com a pressão mais alta. Aí ela foi procurar ajuda. Só que o que eu estou chamando a atenção aqui para todos vocês é para que observem o seu corpo, procurem uma ajuda antes, procurem fazer exames, procurem olhar sua alimentação, procurem olhar se estão se exercitando, procurem olhar a qualidade da sua vida emocional, dos seus relacionamentos, do seu sono, antes de deixar o corpo chegar num estado que às vezes, quando vão procurar ajuda, já fica mais difícil retornar totalmente ao estado de saúde. Em termos de medicina, a gente tem uma linha no curso das doenças até que chegue à morte de uma pessoa, onde você, até um certo ponto, consegue reverter totalmente para o estado de saúde um organismo, se a pessoa tomar os devidos cuidados, tomar a rédea
de sua alimentação, de sua maneira de viver, ela consegue, diante de certos distúrbios, voltar totalmente ao normal. Passou mais um pouquinho, alguns distúrbios que aparecem já não conseguem mais ser revertidos completamente. Os remédios vão, como o próprio nome fala, remediar, às vezes manter aquele organismo relativamente equilibrado, mas não curado mais, e a pessoa vai levando mais um tempo com eles. E tem mais um estágio adiante na doença, que a situação já está tão grave que nem com remédio aquele organismo consegue mais retornar. Que já existem lesões muito estabelecidas, que já existem danos muito graves que não podem ser recuperados. Então eu convido vocês a essa reflexão. Primeiro, a entenderem a responsabilidade que cada um tem na produção das próprias doenças. Doença não é uma coisa que cai do céu, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Mesmo as doenças agudas, que são as gripes, os resfriados, a chikungunya, a pneumonia, ela precisa de um organismo já fragilizado para se instalar, porque senão uma outra pessoa mais forte do lado daquela que pegou a doença contagiosa não vai pegar e aquele que está mais frágil pega. Além disso, o curso dessas doenças pode ser muito mais grave em uma pessoa, muito mais leve em outra pessoa. Por quê? Porque um organismo está mais fortalecido, o outro está mais debilitado. Um está mais nutrido, bem alimentado, que não quer dizer comer em quantidade, mas comer as coisas certas. O outro está desnutrido. Um está produzindo bastante energia, o outro está completamente desvitalizado, em crise de formação de energia. E por isso que temos hoje também fadiga crônica, as fibromialgias, as depressões, são todas crises de produção de energia no corpo. E um bom trabalho de recuperação da saúde é reabilitar o corpo a poder produzir energia adequadamente. Nós somos como se fôssemos usininhas de produção de energia e de calor. Cada vez que essas usinas, que são as mitocôndrias dentro das nossas células, funcionam mal, você começa a ter uma crise de energia. Você fica cansado antes da hora, você acorda cansado, você não suporta um pouquinho de atividade física, você sente dores, você está em crise de produção de energia. E muitas vezes isso precede várias doenças, e se a pessoa entender o que está acontecendo, ela consegue evitar uma série de coisas. Então pensem nisso, procurem se desintoxicar, procurem ajuda de profissionais que saibam lidar com isso, que façam um bom diagnóstico de seus estados nutricionais, de suas composições corporais, de seus estilos de vida, que possam corrigir esses hábitos para que a vida se torne saudável e para que possam ser evitadas boa parte das doenças que hoje em dia matam as pessoas. Hoje, mais de 80% das doenças que matam as pessoas são doenças completamente evitáveis, que não deveriam nem existir, que não deveriam estar acometendo e matando as pessoas como estão. As doenças cardíacas, o câncer, o diabetes, a obesidade, as doenças ósseas, articulares, as artrites, a fibromialgia, toda essa gama de doenças que acabam levando a pessoa à morte, a osteoporose, que leva a fraturas prematuras e que pode conduzir aquele organismo à morte, tudo isso poderia ser completamente evitado. As infecções severas, então pensem nisso, cuidem seu organismo para que não chegue nisso. É inclusive aquela frase que se fala, o bem viver para o bem morrer. Nós podemos hoje viver tranquilamente mais de 100 anos, com muita capacidade, com plena vitalidade, sem doenças crônicas, morrer à medida que o corpo vai gastando, se apagando isso de uma forma bem prolongada, evitando boa parte das doenças, e isso muitas vezes não é encarado pela população dessa maneira. As pessoas se sentem vítimas das doenças, acham que quase tudo vem da programação genética e não é verdade. A genética corresponde não mais do que 20% dos adoecimentos. E ainda assim, se você tiver um bom estilo de vida, que a gente chama epigenética, o ambiente onde você está, você consegue passar por cima dessa tendência genética e não adoecer.
E se você leva uma vida assim, saudável, você envelhece com saúde, você envelhece com vitalidade, você não cria doenças degenerativas no seu cérebro, você não se torna uma pessoa que não consegue mais lembrar nem o próprio nome, você não fica entrevado numa cama, você não vai ter uma doença que lhe leve a sofrer dentro de um hospital uma série de questões graves que acontecem com algumas doenças, e o dia que for para deixar essa vida, vai deixar com tranquilidade, vai deixar de uma maneira não tão sofrida como a maioria das doenças provocam. Então pensem nisso tudo, procurem a ajuda de bons profissionais, procurem rever suas maneiras de viver, de conduzir suas próprias vidas, de conduzir sua alimentação, de cuidar desse veículo maravilhoso que é o corpo, o organismo de cada um, e do quanto isso está na sua responsabilidade. Um grande abraço e até o próximo.